Em 1883, os salesianos enviados por Dom Bosco chegavam ao Brasil. Niterói foi o local escolhido para o início. Na Europa e América do Norte, viviam-se nos embalos do desenvolvimento industrial. No Brasil, inicializava-se a industrialização. Êxodo rural, desemprego, abandono, deficiências na educação, mão de obra desqualificada, imigrantes sem trabalho e sem ajuda. Malária e febre amarela e profusão eram alguns dos graves problemas vividos na época. Essa foi a realidade que os salesianos encontraram ao chegar ao Brasil. Eles não se intimidaram, puseram-se logo a trabalhar. E como fez Dom Bosco em seu tempo, os primeiros salesianos viram que era preciso começar pela raiz, a porção mais atingida e mais delicada da população, e que, portanto, requeria mais cuidados, eram os mais pobres. E os salesianos dedicaram-se logo à educação e evangelização dos adolescentes e jovens. Da primeira casa localizada na subida do Morro do Atalaia, a obra salesiana espalhou-se para todo o Brasil. Celebrando o centenário da chegada dos salesianos no Brasil, a Inspetoria São João Bosco resolveu pela criação do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. A ideia da criação do Centro de Documentação em Barbacena teve origem com o padre Walter Bini, ainda na década de 70, quando este era conselheiro regional da América do Sul. Por ser sede das atividades de formação permanente das 6 inspetorias salesianas no Brasil, um centro de documentação em Barbacena proporcionaria aos cursistas um contato privilegiado com a literatura e a história salesiana. Além disso, era necessário um cuidado especial com a documentação, que por vezes o próprio padre Bini via jogados em suas andanças pelas casas salesianas. Em 1981, padre João Duque, o então inspetor da Inspetoria São João Bosco, convidou o padre José Vieira de Vasconcelos para dar início a este empreendimento. Padre José Vieira de Vasconcelos foi professor da UNB e por muitos anos foi membro do Conselho Federal de Educação. Junto com o padre Alfredo Carrara, na época diretor do Centro de Formação Sabino José Ferreira, padre Vasconcelos improvisou na Casa de Retiro uma sala para armazenar o material que fosse recolhido. A prioridade, segundo ele, era inicialmente salvar o material, sendo que a organização poderia ser feita mais tarde. Ele ia pessoalmente nas casas da inspetoria e retornava para Barbacena com o volumoso material. Inicialmente num Fiat 147, depois com uma Kombi e finalmente em um caminhão. Em pouco tempo, a sala designada ao centro ficou cheia, sendo necessária a ampliação do espaço com mais outra sala. No dia 28 de julho de 1983, o Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa foi inaugurado com a presença do reitor-mor dos salesianos, padre Egídio Viganó. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus seja eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, Senhor das ciências e das vocações, derramai benigno a vossa bênção sobre este centro
para que ele permaneça ao abrigo de incêndios e de outros perigos e cresça de dia em dia, e que todos os que o frequentarem por motivo de estudo possam aumentar o seu conhecimento nas coisas salesianas e cresçam também em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devido à grande influência do padre Vasconcelos, principalmente com a ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, conseguiu verbas para a adaptação de 2 andares dos galpões onde funcionavam as escolas profissionais, já que a Casa de Retiro já não tinha estrutura para o crescimento do centro. Há de se destacar a boa vontade em colaborar no que fosse possível daquela que tem o seu nome marcado na história como a primeira mulher a ser ministra de Estado no Brasil. Ela também doou ao centro uma máquina leitora copiadora 3M500 para leitura e reprodução das microfichas. Depois da captação e armazenagem, a próxima etapa do trabalho era a organização do material, principalmente livros e revistas. Consultando o padre Hilário, bibliotecário da inspetoria, foi aconselhado a usar o sistema CDU, Classificação Decimal Universal. Mas padre Vasconcelos, apesar de conhecer a classificação, não aceitou a ideia, por se tratar de um sistema demorado e caro. Criou então um sistema próprio. Agrupou as estantes em blocos. Assim, cada livro era classificado com 3 números. O primeiro indicava o bloco, o segundo a estante e o terceiro a prateleira. Este sistema funcionou bem no início, mas tornou-se impraticável. Quando uma prateleira enchia, não tinha como expandi-la. Começou-se a colocar os livros deitados, uns em cima dos outros, mas eles foram aumentando com o tempo. Padre Vasconcelos, já bastante debilitado, não teve ânimo para enfrentar o problema. Após sua morte em 18 de março de 1993, ficou encarregado do centro o padre João Duque dos Reis. Nesta época, morando em São João del Rei, onde lecionava na FUNREI, vinha alguns dias da semana a Barbacena, mas tinha dificuldades em conciliar as atividades e solucionar o problema das prateleiras superlotadas. Em 1997, depois do segundo mandato como inspetor, o padre Alfredo Carrara foi designado para assumir a direção do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. Sua primeira tarefa foi resolver o problema de classificação. Pediu orientação ao padre Hilário, que novamente recomendou a adoção do CDU para uma solução definitiva. Seria necessário começar tudo de novo. Era fundamental a contratação de mais funcionários para a execução do trabalho em mutirão. O Conselho Inspetorial autorizou, assumindo também as despesas necessárias. A maioria dos contratados por um período temporário foram efetivados. Padre Hilário continuou orientando os trabalhos à distância, ainda sob a coordenação do padre Carrara, que permaneceu como diretor até 2009. Nesse período, tivemos a honra de receber o padre Antônio da Silva Ferreira, grande historiador e pesquisador vindo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo. Contribuiu muito com a sua sabedoria e humildade. Retornou em 2009 para o Colégio Santa Teresinha em São Paulo, onde veio a falecer em 6 de outubro de 2013. Desde 2008, contamos também com a presença e o trabalho do padre João Marcos de Lima, vindo do Instituto São Francisco de Sales, em Riachuelo, no Rio de Janeiro. Autor de várias obras literárias, foi redator responsável pela publicação periódica Convergências da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. Em 2010, padre Hilário deixou o cargo de secretário inspetorial e foi destinado a trabalhar em Barbacena, assumindo a direção do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. Usando de toda a sua experiência em biblioteconomia, padre Hilário criou uma tabela decimal específica para a classificação de assuntos salesianos. Os corredores lotados de caixas foram aos poucos sendo desocupados, até que todos os livros foram catalogados e os que não tinham relevância para nossos acervos foram doados. Nosso acervo bibliográfico conta com mais de 25 mil livros, sendo o mais antigo datado de 1574.
Devido à grande demanda e escassez dos livros Juvenilha e Jovem Instruído, foi elaborado a apresentação destes títulos pelo saudoso Padre Antônio da Silva Ferreira e publicado uma edição facsimilar. Possuímos também um acervo com livros de teologia. Cumprida a etapa da catalogação dos livros, começou o mutirão para classificar o acervo documental textual, que se encontra em fase final. O arquivo das presenças de todas as 6 inspetorias já estão classificados e já chegamos à marca de 1.260 biografados. No acervo de periódicos contamos com quase 1.800 títulos e cerca de 28.000 fascículos catalogados. Dentre esses títulos, podemos ressaltar a revista Leituras Católicas, Lativilità Católica e Acta Apostolicae Sedis. Possuímos um rico acervo com mais de 5.000 partituras e outro multimídia com arquivos sonoros e audiovisuais em diferentes formatos, já em fase de digitalização, e também um expressivo acervo de cartas mortuárias com mais de 5.000 cartas, todas catalogadas. Futuramente, iniciaremos o trabalho de organização, reconhecimento visual dos rostos, classificação, digitalização e catalogação das fotografias. Temos 2 obras retratando a vida de São João Bosco, uma coleção de 60 quadros, produzidos pelo escultor italiano Domenico Mastroianni, e outra do pintor Hélio Faria, intitulada Dom Bosco das Crianças. O Centro de Documentação possui também um museu onde estão expostos objetos de uso pessoal, vestimenta e paramentos de alguns dos salesianos mais representativos, incluindo uma carta original de Dom Bosco, endereçada à Princesa Isabel, de março de 1886, e outra de seu sucessor, Padre Miguel Rua, datado de 1906, ao irmão salesiano Floresta, residente em Pernambuco. Salas de trabalho, reunião, fotocópia, banheiros, auditório e espaço reservado aos pesquisadores fazem parte das dependências do Centro de Documentação e Pesquisa. No dia 19 de março de 2012, o Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa foi sede do Seminário de História Salesiana, onde, acima de tudo, foi passada uma mensagem de conscientização sobre a importância do cuidado no tratamento dos documentos salesianos, pois são através deles que podemos preservar a história salesiana no Brasil. Com esforço, dedicação e, principalmente, cooperação, o nosso passado pode ser mais que folhas amontoadas em um canto qualquer. A missão do Centro é preservar a história dos salesianos, principalmente no Brasil, mantendo e conservando materiais bibliográficos, documentais para consulta e pesquisa. Nosso objetivo é manter organizados todos esses arquivos para a preservação da história e atendimento a pesquisadores, especialmente salesianos, que estudam assuntos ligados ao tema, servindo como apoio às pesquisas. Além do contínuo trabalho em nossos acervos, o Padre Hilário tem um projeto de, a partir de uma base de dados, criar uma espécie de currículo de todos os salesianos da congregação. A pretensão é colocar o passado em dia para começarmos a trabalhar o presente de uma forma mais homogênea, somando esforços com as outras inspetorias e preservando a história salesiana. Ser um time é uma decisão. Já não há eu nem tu, somente nós. É o segredo da harmonia da vida.
a garantia do sucesso. Dom Bosco organizou um time. Suas últimas palavras aos filhos foram: bem-querei-vos todos como irmãos, amai-vos, ajudai-vos, suportai-vos como irmãos. O auxílio de Deus e de Maria Auxiliadora não vos há de faltar. Ser um time significa ter um alvo definido, que ninguém jamais sozinho poderia alcançar. Uma equipe, uma família, uma comunidade são um milagre. Ali até as fraquezas se podem tornar uma força. Mas o campeonato recomeça cada ano. Todo ano, o coração deve ser avivado. Por isso, cada ano Dom Bosco despertava o coração dos filhos com o presente da estreia. Era como reavivar o fogo e a paixão pelo chamado que Deus fizera soar no íntimo de cada salesiano. E se a sociedade, como dizem hoje, é líquida e pérfida, Dom Bosco prepara uma jangada. Quando todos estavam na barca, conta Dom Bosco, assumiu o comando e disse aos meninos: Maria é a estrela do mar. Ela nunca abandona os que nela confiam. Acolhamo-nos todos debaixo do seu manto. Ela nos há de salvar e levar ao porto seguro. E mais uma vez ouçamos a voz do nosso comandante, que ressoa clara e forte hoje. Con i giovani, fratelli e sorelle della nostra famiglia salesiana. Porque encarnar o carisma salesiano significa estar com jovens no meio deles todos os dias. Conhecer e amar o seu mundo. Despertar neles o sentido de Deus. Movê-los a propor-se grandes ideais para serem protagonistas da própria existência e vivê-la como Cristo a viveu. Con i giovani, cari fratelli e sorelle della nostra famiglia salesiana. Porque, como para Dom Bosco, a nossa vocação que nos enche o coração é a predileção pastoral pelos jovens. É a paixão por buscar o seu bem com todas as nossas energias, todo o nosso fôlego, toda a nossa força. Quando o Papa Francesco parla di andare alla periferia, parla a noi e a tutta la Chiesa in modo vivo e direto. Pede-nos que estejamos com os jovens na periferia, com os distantes de tudo, com os excluídos e sem oportunidades. Essa periferia é qualquer coisa de tipicamente nosso como família salesiana, porque faz parte do nosso DNA. Que era Valdoco, senão a periferia de Turim? E Morenese, senão uma periferia rural? Sono i giovani, le giovani, specialmente quelli più bisognosi, quelli che ci salveranno. Ajuda-nos-ão a sair da rotina, da inércia, dos temores, das preocupações pelas nossas seguranças, para ter o coração e a mente abertos a tudo quanto o Espírito pedira. Falar de Dom Bosco no bicentenário de seu nascimento é para nós, como família salesiana, falar também da mãe Margarida. Foi ela que, deixando a tranquilidade dos Beck, juntou-se aos meninos de Valdoco e deu-nos o Dom Bosco que conhecemos. Il bicentenario della nascita di Don Bosco è per la nostra famiglia una festa. Mas é também uma oportunidade para sermos salesianos no mundo mais autênticos, a fim de buscar realmente os mais necessitados, como Dom Bosco faria hoje. Um presente essa voz, podemos-lo achar ante o chão dos nossos passos, qual se for uma conchinha. Tão pequena uma conchinha, mas se a chegas ao ouvido, pode sentir o oceano, e todo o amor, a coragem e o entusiasmo de um coração imenso, como as praias do mar.